Você tem uma liderança que ninguém acredita que o Lula é contra a criminalidade, que ele é duro contra o crime. Todas as manifestações públicas dele de ser contra a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo americano. Para mim é uma coisa surreal. Donald Trump notificou formalmente o parlamento norte-americano de que os Estados Unidos estão em conflito armado oficialmente com os cartéis de drogas. O governo enquadra operações não como execuções extrajudiciais, mas como atos de guerra contra organizações terroristas. Vai ou racha, pessoal, tá aí pra vocês, ó. Vai ou racha. Estamos chegando no Brasil, estamos com tudo. Olha isso. Mexe não, pessoal, mexe não, olha isso. Olha o vento, olha o vento. Estamos preparando o terreno para descer, hein? A nossa Suprema Corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do Legislativo. Vai ou racha, pessoal, tá aí pra vocês, ó. Vai ou racha. Estamos chegando no Brasil, estamos com tudo. Olha isso. Vai ou racha. Aperte os cintos e segure firme na cadeira, porque o que você vai ver agora é de deixar qualquer um em um completo estado de choque. Eu confesso que eu fiquei profundamente perturbada com o que está prestes a ser revelado. Esqueça qualquer máscara, blindagem ou cargo intocável. Nada vai conseguir segurar o que vem à tona agora. Meus amigos, o negócio é sério. Os Estados Unidos mandou 3 bombardeiros com capacidade nuclear para dar um rolezinho fronteiriçamente com o Brasil. E tem um propósito de ter sido assim. E detalhe, não só os Estados Unidos, mas 2 países se juntaram aos Estados Unidos nessa demonstração de força muito clara. Você ter uma noção da gravidade, a articulação que veio de fora, capitaneada por Donald Trump, está mirando diretamente no coração do sistema e das organizações criminosas no Brasil. Documentos altamente confidenciais, recheados com nomes de peso da nossa política, já estão nas mãos certas e muita gente graúda em Brasília já está perdendo o sono. Grandes figuras públicas estão diretamente ligadas a essas facções, unindo políticos de altíssimo escalão e a grande mídia em uma rede de proteção que está prestes a ruir. Sobre o aumento da tensão entre governos na América Latina e o governo americano, pela atuação de organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas em países da América Latina como um todo, mas com destaque aí para Colômbia, Bolívia, México, Peru, Brasil. E saiu essa pesquisa na última sexta-feira pela Cambridge University Press, que analisou basicamente dados de 18 países da América Latina para ver o quanto dessas populações, desses vários países, estavam submetidas, viviam em áreas submetidas ao controle de organizações criminosas. E o Brasil lidera essa lista com 26% da sua população, entre 50 a 60 milhões de brasileiros, vivendo em áreas hoje sob o controle do narcotráfico, de organizações criminosas que são, na sua maior parte, aí, dedicadas à atividade de tráfico de drogas. Chegamos ao fim de mais uma jornada profunda por dentro dos bastidores mais obscuros do poder, onde a coragem de encarar os fatos se choca diretamente contra as narrativas que tentam nos impor a todo custo. A minha visão sobre tudo isso é cristalina e inegociável. A impunidade de poucos não pode, de maneira alguma, continuar custando a liberdade, a segurança e o futuro de um país inteiro. Eu vou dar um aviso aos navegantes e a todos os cristãos que compartilham dos mesmos valores que eu. O cenário que se desenha vai deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Vejam bem os movimentos recentes e as declarações do próprio Lula.
Algo indica que o futuro já está traçado, mas os planos por trás disso são tenebrosos. Vale deixar claro, não se trata de ataques pessoais, mas sim do resultado de uma investigação minuciosa, sólida e respaldada em documentos e relatórios concretos que já estão na mesa de Trump. O sistema está desesperado para abafar tudo, mas a verdade não pode mais ser contida. Eu quero que vocês saibam o seguinte: eu tô me preparando para entregar outra vez o melhor governo que esse país já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer: o pessoal lá, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal da fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem da Covid por irresponsabilidade. Eu quero dizer para essa gente o seguinte: se preparem para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez e não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país. Esse país não suporta mais mentira. Esse país não suporta mais ódio. Esse país não suporta mais canalice. Esse país quer educação. Esse país quer emprego. Esse país quer salário. Esse país quer voltar a sorrir. Igrejas não tem que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas. E a cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho? O avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim, famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época era a região mais avivada. Então, ele, o avô do Kim atual, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja. Desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Então, os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás, eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. Igual. É a cilada do Satanás. Eu tenho dito que o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, se nada for feito. Não sei o que fazer com o Rio de Janeiro. Cortar o Rio de Janeiro e mandar pro Atlântico, né, meu irmão? Porra, não sei qual é a solução pro Rio de Janeiro, não. Nível de infiltração dos poderes, tamanho, né? Onde a milícia, o tráfico, os esquemas de corrupção já invadiram os poderes executivos, legislativos, judiciários, já tomaram conta de tudo. Essa é a definição de narco-estado. E o Rio de Janeiro está prestes ou já é um narco-estado. Vocês têm 24 horas para ir embora do condomínio. Se desacreditarem, vamos pegar vocês. Responda sem pensar muito. Afinal de contas, o Brasil é ou não é um narco-estado? É uma pancada. O Onyx Lorenzoni deu uma pancada no apresentador. Ele ficou tão desnorteado que encerrou a entrevista. Vamos ver.
Pessoas dizem que é uma tentativa do governo de Trump de se intrometer nos assuntos do Estado brasileiro. Vê com bons olhos a intromissão de um presidente estrangeiro na vida do Estado brasileiro ou não? Da forma como o senhor coloca, é óbvio que não. Agora, vamos fazer da forma verdadeira. O Brasil apoia o Irã, o Brasil apoia o Hamas, o Brasil apoia o Hezbollah, o Brasil apoia a Venezuela, o Brasil apoia Cuba, o Brasil propôs trocar o padrão dólar que o mundo ocidental, inclusive a Europa, apoiou em Bretton Woods em 1944, por uma moeda do BRICS que reúne as ditaduras mais sanguinárias do mundo. Os americanos têm direito de reagir. O que vai estourar na internet nos próximos dias promete sacudir as estruturas do poder e você precisa estar preparado para não ser pego de surpresa por essa enxurrada de revelações. Para garantir que essa investigação chegue até você e não seja soterrada pelos algoritmos de censura, o seu apoio é vital. Deixe o seu like, comente abaixo e assista ao vídeo até o final. É somente através da nossa união que conseguiremos furar esse bloqueio informacional. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum detalhe do que vem por aí. Sejam muito bem-vindos ao canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia. Agora, sem perda de tempo, vamos a estas notícias que estão abalando as estruturas do nosso Brasil. No Brasil, nós estamos indo na direção contrária. A cada dia, os criminosos têm mais direitos, mais benefícios e mais incentivos. Nenhum líder do PCC, nenhum líder do Comando Vermelho, nenhum líder de organizações de políticos corruptos são a causa principal dos nossos problemas de segurança. Eles são consequência. Eles são consequências de decisões erradas que destruíram o nosso sistema de justiça criminal. Donald Trump notificou o Congresso dos Estados Unidos de que começou de verdade um conflito com os cartéis de drogas. É isso. Donald Trump notificou formalmente o parlamento norte-americano de que os Estados Unidos estão em conflito armado oficialmente com os cartéis de drogas. A comunicação classifica suspeitos de contrabando como combatentes ilegais, segundo o documento divulgado pelo The New York Times. O governo enquadra operações não como execuções extrajudiciais, mas como atos de guerra contra organizações terroristas. O Trump está sendo transparente. Ele está mostrando quais são os alvos, por que tem que alvejar essa turma, né, e que não está de brincadeira. Os Estados Unidos está sendo invadido, né, por drogas e os cartéis ficam com muito poder mandando essas drogas para destruir toda uma nação, né? No passado já foi assim, né, a guerra do ópio e tudo mais. Então, o Trump está cumprindo a palavra dele e isso pode, muito em breve, Serrão, ainda não é o foco, mas muito em breve, porque vai seguindo o rastro do dinheiro e das drogas, né? Isso pode esbarrar eventualmente no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil não é um grande produtor de drogas, mas é um relevante distribuidor. Então, não descartaria se daqui a um tempo os Estados Unidos estivessem detonando aí embarcações, aviões que saem do Brasil para levar droga por aí. Então, de novo, né? Quem quiser pagar para ver, pode se dar mal, pode quebrar a cara, porque o Lourão não está de brincadeira, acabou a palhaçada. Alexandre Ramagem, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do planeta. Ou seja, aqui também tem que ter um combate ao vício, tem que ter um combate a esse narconegócio. Essa ação do Trump beneficia o Brasil, mesmo com o governo brasileiro não demonstrando nenhuma boa vontade para resolver esse problema? Serrão, beneficia, lógico, muito o Brasil. Não beneficia esse governo, né, que só age com agendas, com benevolência com criminosos, com liberação de drogas, né? O Brasil é tido como um país de passagem, com vasta extensão territorial, temos uma agricultura que serve ao país e ao mundo, mas ele ainda é um país de passagem de drogas e muito fica aqui em nossas cidades, estragando, detonando famílias e a sociedade. Chegou a hora mesmo de enfrentar o problema de forma devida. O governo Trump está correto em colocar como uma questão de Estado, como uma questão de guerra. Infelizmente, todas as políticas de combate interno e de fronteiras não dão certo.
São verdadeiras organizações criminosas de alta periculosidade, de grande armamento, de logística enorme, com muito financiamento, muitos recursos terroristas mesmo, que eles estão enfrentando e temos que enfrentar no mundo inteiro. O colombiano Petros, né, ao lado do Lula, defendendo a legalização das drogas no mundo, a gente sabe que o americano está se preparando para guerras, realmente, guerras que estão levando o americano a isso, do contrário, o mundo entra no caos. Não apenas na questão da Ucrânia, a questão Hamas, Irã, chegando em China, mas a questão da América do Sul. É o celeiro, sim, é o berço aqui também da civilização ocidental nova, junto com os americanos, que eles não podem perder na geopolítica. Nós somos todos muito importantes. Então, eles estão vindo para dar um jeito e nós torcemos para isso. México, Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil. Agora, no Braddock Show, vamos para a guerra, mas uma guerra também contra a corrupção. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob Donald Trump, está reexaminando um acordo de leniência da empresa Odebrecht, que foi firmado em 2016. A empresa já até mudou de nome, agora se chama Novanor, mas o procurador Edward Martin enviou uma carta no dia 24 de setembro, cobrando explicações de Andrew Weissmann sobre a negociação. Martin questiona por que o acordo listou corrupção por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos, impedindo países vítimas de obterem a reparação. Em outros casos, como Embraer, Glencore, o Departamento de Justiça preservou informações detalhadas e garantiu a restituição às vítimas. A Odebrecht pagou 3,5 bilhões de dólares em multas, sendo 2,5 bilhões para o fundo da Lava Jato, depois desfeito pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli anulou todas as provas da empreiteira no Brasil, liberando Marcelo Odebrecht e outros executivos. Mas, em vários países do exterior, o bicho está pegando. E agora, Rodrigo Constantino também pode pegar lá nos Estados Unidos da América. O bicho pode pegar para o Brasil, né, principalmente. O Peru está na lista e já se manifestou a respeito disso. Eu acho que o DOJ vai reabrir mesmo as investigações da Odebrecht e vai descobrir coisas incríveis, né? Vai descobrir a planilha de corrupção que o nosso editor do país, Toffoli, destruiu, vai descobrir a cadeia de felicidade envolvida nisso, e vários países. Não vamos esquecer que o Lula mandou um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, que está acusada em corrupção justamente num caso da Odebrecht. Então, a Odebrecht gerou problemas já no mundo todo. No Brasil, ela foi zerada. No Brasil, é como se não tivesse acontecido, porque a turma do STF, em especial o Dias Toffoli, mas outros, resolveram declarar guerra não à Odebrecht, mas ao combate à corrupção da Odebrecht, né? Então, eles realmente apagaram os rastros, devolveram a liberdade para todos os envolvidos, não tem mais ninguém cumprindo pena por conta desses escândalos de desvios bilionários, né? Agora, imagina os Estados Unidos fazendo uma investigação séria sobre a Odebrecht. Olha, Serrão, vai feder e vai feder muito. Vai chegar até aqui esse fedor, né? E muita gente vai começar a se complicar de novo, porque eu quero lembrar, né, que as pessoas esquecem, a memória é curta, a gente vai focando no que está vivendo no dia a dia, mas a Operação Lava Jato foi um marco no Brasil e alimentou a esperança do povo brasileiro no fim da sacanagem, no fim da impunidade dos peixes graúdos. Ali o Marcelo Odebrecht acabou preso, cumpriu pena preso, né? Vários bagres e peixes muito maiores, tubarões, né, barracudas, vários foram para trás das grades, com desvios de bilhões. Tinha a planilha da Odebrecht com apelidos: a Narizinho, que é a Gleisi Hoffmann, o Nervosinho, que é o Lindbergh Farias, e por aí vai, né? Quer dizer, não, o Nervosinho acho que era o Eduardo Paes, agora nem lembro, né? Mas tinha apelidos, cada nome dos envolvidos que recebiam dinheiro desse escândalo, né? Que foi uma fortuna, 700 e poucos milhões de dólares, que estão sendo investigados agora, porque nos Estados Unidos também houve ali, pelo visto, um acordo de leniência
camarada, que poupou muita coisa que não precisava ter poupado. É isso que eles estão pensando em reabrir. Então, não importa que mudou o nome, não importa que mudou o comando, é a mesma empresa, são os mesmos esquemas rastreados, e os Estados Unidos, dessa vez, um país sério, indo atrás dos corruptos. Eu, se fosse um deles, não ia dormir tranquilo, não. Mas, então, só para retomar a questão do vídeo, da entrevista do Onyx Lorenzoni à CNN de Portugal, rebatendo esse pensamento, que é o pensamento do Brasil, do PT, do Lula, de que os Estados Unidos estão simplesmente agindo para destruir as soberanias nacionais, né, de vários países, né, para interferir politicamente em vários países e não defendendo a liberdade e a proteção do próprio Estados Unidos, né, porque da onde vêm as drogas que abastecem os Estados Unidos e que realmente tornam a situação muito sensível em vários estados, e se você for olhar, são estados governados normalmente por democratas. É uma pancada. O Onyx Lorenzoni deu uma pancada no apresentador. Ele ficou tão desnorteado que encerrou a entrevista. Vamos ver. O Brasil apoia o Irã, o Brasil apoia o Hamas, o Brasil apoia o Hezbollah, o Brasil apoia a Venezuela, o Brasil apoia Cuba, o Brasil propôs trocar o padrão dólar que o mundo ocidental, inclusive a Europa, apoiou em Bretton Woods em 1944 por uma moeda do BRICS que reúne as ditaduras mais sanguinárias do mundo. Os americanos têm direito de reagir. Os problemas que o Brasil vive é porque o atual governo brasileiro é uma tragédia para o meu país. Aliás, a esquerda brasileira e a esquerda europeia vem se transformando numa tragédia para as nossas nações. É isso que precisa ficar claro. O que Jair Bolsonaro significa, a mesma reação conservadora que os senhores assistem em Portugal através do Chega, através do Vox na Espanha, através do Fratelli d'Italia na Itália, através da Reconstrução Nacional e da AfD na Alemanha, isso está acontecendo no Brasil. Ou seja, há uma reação da sociedade que deseja que a soberania do seu país seja respeitada, que a cultura woke não se instale nos nossos países, que nós tenhamos a nossa liberdade respeitada e que os nossos parlamentos, ao contrário do que tem acontecido na União Europeia, onde decisões de parlamentos europeus têm sido confrontadas pelo Parlamento de Bruxelas, é muito importante que a gente saiba que nós estamos lutando pela liberdade e pela democracia do nosso país. Obrigado por ter estado connosco. No Brasil, uma caminhada para o autoritarismo. Onyx Lorenzoni, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, obrigado por ter estado connosco aqui na CNN Portugal. Espero que eu tenha ajudado os portugueses a entender um pouquinho o Brasil de verdade, não o Brasil da narrativa da imprensa comprada pelo governo Lula. Nossa, na cara não, que estraga o velório. Rapaz, que pancada, amigo, que pancada. Mas assim, é algo inacreditável, né? É algo inacreditável que um jornalista se sinta tão incomodado quando confrontado por fatos. Vergonhoso, eu diria, vergonhoso. O Onyx Lorenzoni, palmas para ele, deu na cara. Mas por qual motivo o Lula tá se portando que nem um maluco igual o Maduro? Maduro dançava, lutava bola, fazia tudo. Eu lhe pergunto, e o Lula? Os Estados Unidos resolveu mover aí 3 bombardeiros estratégicos para dar esse balão. Todos com capacidade nuclear nas cercânias. Cercânias, entenda, proximidade muito estreita, em missão para dissuadir adversários. Calma aí que você vai já entender. Agora você soma essa informação com essa outra. A demonstração de força militar dos Estados Unidos perto do Brasil é adiada. Os bombardeiros chegaram a decolar, jatos chegaram a acompanhar, mas a missão foi adiada. A ação iria acontecer no mesmo dia em que os Estados Unidos defendeu que tem domínio das Américas. Ele quis dizer mesmo na tradução boa do português legal é o seguinte, ele mandou os B-52, esses aviões aí darem um rolezão, falou assim, Marco Rubio, peraí, pega o B-52, mano, mete o cacete em top de bala, mete combustível pra caramba, manda mande 3, meu irmão, e pegue 2 países pra cederem os jatos. Opa! Jatos da Argentina e do Chile acompanharam a empreitada, tá, bebê? Então, mande dar uma voltinha pelo Brasil. E detalhe, na rasante, no parelho, mas a gente comunica lá a máfia antes de mandar? Não, Marco, pelo amor de Deus, faz o seguinte, dá-lhe uma bem perto, colado, e não fala nada para a aeronáutica. Quando eles chiarem, a gente diz, mas o território aéreo não era de vocês, por que a gente tinha que informar?
E aproveita, bota em prática agora que a gente vai anunciar um negócio aqui, que a gente domina a parada pública, que tá tudo dominado, mano. Que China e Rússia vão vazar. Traduzindo, eles disseram, nós mandamos e desmandamos nessa parada, meu irmão, nosso quintal. E outra coisa, tenham medo real do conflito armado, pois ele é real. E também, por favor, exaltem a capacidade bélica norte-americana. Quando eles viram a cachorrada que estava rolando na América Latina, simplesmente a cartilha Moro voltou com o cacete pra calar a boca de esquerda, pra calar dodói, pra acabar... Vocês mandam o quê, mas vão embora, conversa. O Brasil, sim, é quintal norte-americano. Resistência diplomática local? Pode até fazer. Pode tirar a roupa se quiser. Não vai mudar. E fora esses aviões, teve mais coisa? Teve. Tiveram esses 3 bombardeiros com capacidade nuclear, os jatos de proteção do Chile e da Argentina e 7 ainda aviões bomba, né? Que são os brother que tem ali combustível para reabastecer. Aviões tanque. Bomba é o cacete. Mas qual foi as aeronaves? Quais foram as aeronaves que a Argentina e o Chile utilizaram? Aviões americanos, F-16. E aqui foi motivo do dodói, ficaram tristes demais. O governo brasileiro e a aeronáutica não foram informados da manobra, porque, segundo as informações de apuração, o espaço aéreo nacional não seria utilizado. A ausência de aviso, contudo, não elimina a repercussão da operação em Brasília e dentro do Brasil. Oficiais da Força Aérea Brasileira foram ouvidos pela Folha de São Paulo e chamaram a atenção para o momento escolhido, enquanto os integrantes do governo brasileiro interpretam a ação como uma demonstração mais aberta. Agora, o imperialismo americano tá mauzão, é? Ei, deixa eu contar uma coisa rapidinho. Vocês pararam para se perguntar por que essa missão tá... decolaram, de repente... Não, vamos fazer depois. Adiaram a missão? Eu não estou entendendo alcoolatramente. Bem, eu não estou preocupado por ter adiado, isso aí e fezes para mim é a mesma coisa. O que eu estou preocupado não, o que eu estaria preocupado, me perguntando se eu fosse um alcoólatra, como o Lula, o que eu estaria preocupado é por que essa informação vazou para eu tomar conhecimento, para a gente tomar conhecimento que os caras iam fazer isso e não fizeram. É a pulga atrás da orelha, o carrapato, a janja, todo mundo. Não podemos nos curvar a panos quentes nem aceitar passivamente que tentem esconder o óbvio ou mascarar a gravidade dos acontecimentos que estão moldando o nosso presente e ameaçando o nosso futuro. A verdade doa quem doer e a justiça precisa ser implacável, sem privilégios para protegidos do sistema e sem tolerância para quem age nas sombras. Se você quer ver um Brasil verdadeiramente livre e honesto, o primeiro passo indispensável é abrir bem os olhos, recusar a manipulação e jamais se calar diante dos fatos. Muito obrigado por acompanhar essa investigação até o final, por não fugir da verdade e por fazer parte dessa resistência. Compartilhe este conteúdo com quem precisa abrir os olhos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.